que a gente passa a nossa vida toda presa a padrões? O que o sistema determinou que nós devemos fazer? Sabe aquela coisa? Para vocês começarem a entender um pouquinho do empreendedorismo, eu já vi que tem muita gente aqui que quer empreender. A gente tem que começar a entender o que o sistema fez com a gente, tá? Como que nós fomos... eu diria até que a palavra certa, nós literalmente fomos alienados, sabia? Eu também estava totalmente alienada em muita coisa. E se eu tiver mais alguma coisa que eu ainda tiver, eu quero me desgarrar disso. Por que nós fomos alienados no empreendedorismo? Isso se traz com muita força. Porque, assim, ainda na nossa infância... o que os nossos pais, e assim, coitados, não vamos culpar eles agora, tá? Porque também eles replicaram exatamente o que eles aprenderam. E o que os nossos pais ensinam pra gente? Você tem que estudar bastante, arrumar um bom emprego de carteira assinada, ou passar no concurso público, trabalhar 30, 35 anos da sua vida e depois se aposenta e acabou. Percebem como isso é um modelo de alienação? E a gente entra nesse círculo vicioso e não consegue perceber que não tem fim, não tem solução. A gente entra nesse círculo vicioso e começa a sofrer e não sabe por quê. Esses dias eu estava assistindo, assim, é uma coisa que eu já sabia, mas foi até interessante que eu buscando mais coisas para trazer para vocês, com relação à mídia. Nós somos um produto da mídia, gente, olha que coisa, a gente não tem noção do quanto a televisão, do quanto a mídia manipula a gente o tempo inteiro. Eu, na verdade, desde que eu percebi isso, tem exatamente 3 anos que eu literalmente entrei no empreendedorismo e comecei a entender essas coisas que eu trago para vocês, apesar de que eu já empreendia há 20 anos, furando a orelhinha de bebê, todo mundo aqui que me segue sabe disso, só que eu não sabia que eu empreendia, porque me faltava conhecimento, me faltava informação. E há 3 anos atrás, eu literalmente entrei no empreendedorismo e comecei a entender isso. E uma das coisas que logo me trouxeram nos livros sobre empreendedorismo, nos livros que mostram o quanto nós fomos alienados na infância, o quanto que muitas vezes nós não crescemos, não evoluímos, não prosperamos, devido a um sistema que simplesmente blindou a nossa mente de uma forma que nos dá medo, sim. E muita coisa desse sistema está na televisão. A televisão aliena a gente o tempo todo. E a gente acaba repetindo padrões que interessam para quem está lá em cima. Tá na hora de acordar para a vida, gente. Tá na hora de despertar. E o que acontece? Por que eu defendo muito isso e por que eu estou trazendo esse tema hoje para a enfermagem? Porque eu sei qual é a dor da enfermagem, exatamente isso. Eu sei o quão duro é passar as noites acordadas dentro de um hospital. Eu sei o quanto é duro passar horas e horas sem ter tempo, muitas vezes até para comer, e quando para comer tem que comer correndo, porque às vezes já está chegando um outro paciente, ou está subindo uma cirurgia, e etc. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava de plantão e tô chegando aqui no laço para live. Por quê? Porque teve uma cirurgia que ficou até tarde. Entende? E assim, é exatamente isso. Apesar de eu já estar empreendendo, apesar de eu já saber o quanto o empreendedorismo pode libertar o ser humano, eu ainda estou presa um pouco aos padrões, assim como a maioria das pessoas que estão aqui. Mas tá tudo certo. O que eu não posso fazer, sabendo
tudo que eu sei hoje sobre empreendedorismo é simplesmente parar, ficar na minha zona de conforto só no mundinho do hospital, que já determinou um teto. Se o hospital, o seu trabalho, não sei se você trabalha dentro de um hospital ou não, já foi determinado um teto, quanto você vale, dali você não passa. E eu trago muito isso, eu sei que é o sonho de muita gente da enfermagem e já foi o meu também, ser funcionário público. Mas, gente, não tá nada errado, mas também não tá tudo certo, porque o funcionalismo público, ele te abre duas portas, a da pobreza e a da riqueza. Por quê? Por um lado, não, quer dizer, ele te abre, não, ele te fecha duas portas, da pobreza e da riqueza. Te fecha a porta da pobreza porque você nunca vai ficar sem dinheiro, né? Você tem uma matrícula pública, então sem dinheiro você não fica. Mas também, por outro lado, ele te fecha a porta da riqueza, porque é determinado um teto ali, daqui você não passa. Então também rico, o funcionário público não vai ser nunca. Então, por que a gente se permite o tempo inteiro a ficar num padrão que foi estipulado por um sistema que nos trava, que nos impede de crescer? Gente, chega disso. Tá mais do que na hora da gente dar um basta nessa história. Exatamente isso. E sabe quem é responsável por dar o basta nessa história? Na sua história? Somente você pode dar esse basta. Exatamente isso, só você pode dar esse basta. Não fica achando que o governo vai vir te salvar, porque não vai. Desculpa ser tão sincera com vocês. E de repente pegar de uma forma que dói, mas é para doer mesmo, sabe por quê? Porque eu só comecei a me movimentar nessas coisas quando começou a doer. Sim, quando começou a doer. Eu me lembro, uma vez eu falei numa live aqui, eu não sei quem estava, eu me lembro perfeitamente da época que eu trabalhava como técnica em enfermagem em um grande hospital, uma rede que simplesmente está dominando o Brasil e que eu simplesmente não tinha, nessa época, eu não sei nem como está agora, eu acho que alguma coisa aí, a lei mudou, a gente não tinha sequer o direito de descanso, não tinha espaço. Eu trabalhava dentro de uma UTI neonatal, na qual era linda e maravilhosa para o cliente e para o médico. Por que eu digo que era linda e maravilhosa para o cliente e para o médico? Porque era lindo para o paciente, era coisa de primeiro mundo, e para o médico, porque dentro da UTI tinha um quarto extremamente confortável para o médico, com uma bicama, ar-condicionado e tudo que tinha direito. E para a enfermagem, sabe o que tinha? Nada, com todas as letras, NADA, nada. A enfermagem não tinha direito a descanso. Ei, nós também somos seres humanos. Então, tá mais do que na hora da gente dar um basta nessa situação. E sabe como que a enfermagem dá um basta nessa situação? Simplesmente aprendendo a empreender. Simplesmente se despindo de crenças limitantes que te impedem de crescer. Porque quando você permite que essas crenças limitantes fiquem dentro da sua mente, te travando, te impedindo de crescer, você simplesmente fica na inércia. E um corpo na inércia, ele não cresce. Um corpo na inércia, ele não vence. Sim, vocês vieram, eu falo o tempo todo isso para vocês, gente, por favor. Nós viemos nesse mundo para evoluir, para prosperar. E se você ficar perdendo o seu tempo culpando o dono do hospital, culpando o governo, culpando a sua família porque você nasceu pobre. Desculpa, eu também nasci pobre de maré, desci, tá? Desci. E se você ficar culpando isso, você não vai crescer. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém, absolutamente ninguém, vai vir a seu socorro.